Olá, meu nome é Flávio Barros, está começando mais um Pensar Diferente. Eu quero que você fique bem ligadinho aqui com a gente, porque hoje a gente quer tratar de um tema que eu ouço muito as pessoas falar. Eu não sou louco para fazer psicoterapia e eu quero já te perguntar, psicoterapia é para loucos? Ir a psicólogos é para loucos? Fica ligadinho, vamos responder isso já já. Meus queridos, o que eu mais ouço, o que eu mais vejo muitas pessoas falarem por aí, quando a gente conversa, quando a gente fala sobre as questões humanas, que a gente vivencia, e no final a gente fala, é importante se fazer uma terapia, é importante que você busque um psicólogo. A primeira coisa que muitos de nós dizemos é, eu não sou louco, eu não preciso de ir ao psicólogo, psicólogo é pra louco, eu me resolvo sozinho. Oi? Hein? A gente já partiria do princípio que se você se resolve sozinho, porque ainda não se resolveu. Já começamos por aí. Se você se resolve sozinho, por que você já não se resolveu? Por que você ainda está em sofrimento por esta questão ou por aquela situação que você está vivenciando? Se você consegue dar conta de tudo sozinho, você não precisa de suporte técnico para se desenvolver. Já é um ponto a gente a pensar, né? Mas infelizmente a gente vive num país onde a gente tem uma cultura ainda um pouco muito retrógrada quanto à questão da saúde mental, de a gente tratar as nossas emoções, a nossa psique, os nossos pensamentos, melhorar os nossos comportamentos. E você pode ter êxito e avançar no seu processo humano e desenvolvimento de uma forma muito mais ampla, né, com muito mais eficácia, pelo fato de buscar ferramentas técnicas para isso. Um dos primeiros pontos que a gente precisa entender é que psicoterapia nada mais é do que o tratamento psicológico, é você tratar, né, como a gente já falou, as suas emoções, a sua psique, em todas as áreas, em todos os âmbitos que você pode ver. Um dos âmbitos que a gente precisa entender que a psicoterapia faz e promove para nós, enquanto pessoas que buscam a psicoterapia, que buscam a ajuda de um profissional psicólogo, é a elevação da autoestima. Um outro ponto também é a elevação da confiança, a segurança e a melhoria da qualidade de vida, né? A gente se torna pessoas mais seguras, mais confiantes, porque a gente deteve um melhor autoconhecimento. Quando me autoconheço, eu me possuo. Se eu me possuo, eu sei o que eu posso dar ao mundo, eu sei o que eu posso me dar, eu sei o que eu posso trocar com o outro, porque eu me autoconheço, eu não me perco nesse processo. Resolver conflitos emocionais. Todo ser humano tem conflitos emocionais. Então a gente já para do princípio que, é pra louco. Não, é para todo ser humano, porque todo ser humano tem conflitos emocionais, né? Tais como ansiedade. A gente hoje vive num mundo muito agitado, muito corrido. A gente vive num ativismo gigantesco. A gente está totalmente propício a desenvolver a ansiedade, porque o tempo todo a gente está preocupado com o que vai ser amanhã, o que eu vou fazer daqui a pouco, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Quem tem muitas atividades, então, fica sobrecarregado de preocupações, o tempo todo você está procurando resolver coisas. Também a questão do pânico, quantas pessoas estão desenvolvendo o quadro de pânico, não conseguem entrar no elevador, não conseguem sair de casa, não conseguem estar em multidão, e um sentimento de morte gigantesco, parece que tudo ameaça, né? A sua vida, ameaça a sua integridade, né? E a pessoa não consegue dar conta. Muitas pessoas estão desenvolvendo a síndrome do pânico e elas não estão sabendo de que isso se trata, a síndrome do pânico. Então tratando como se fosse um momento que elas não estão muito bem, simplesmente vai para além disso. Esse estresse exacerbado, que a gente chama de de-estresse, que é o estresse ruim, que é o que faz mal. O tempo todo a gente está nesse mundo de estresse e tal, brigando com todo mundo, querendo quebrar a cara de todo mundo no trânsito, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, a gente perde a paciência, sempre estressado. Isso também a gente trata em terapia. Também a gente tem a depressão que tem acometido crianças, jovens e adultos, para a gente entender, né? Não é uma simples tristeza. Às vezes você acha que você está ficando muito triste ultimamente, essa constante tristeza já é indício de que alguma coisa não vai bem com você, de que alguma coisa não está indo legal e que a sua saúde emocional e psicológica não está bem. Pode ser o início de uma depressão, a gente precisa olhar, a gente precisa tratar. Acorda triste, acorda mal, pensamentos muito ruins, pensamentos muito negativos, nada vai dar certo, nada tá bom, né? A gente começa a ver o mundo cinza, né? Não tem cores, né? A gente fica muito com uma tendência a ficar triste com muita facilidade, às vezes a gente perde noite de sono, às vezes a gente fica
sem vontade de comer, ou às vezes a gente fica com muita vontade de comer, e N situações. Tem pessoas que não conseguem manter o controle do peso em função dessas realidades. Em psicoterapia a gente trabalha essas questões. Tem também a questão aí da timidez. Tem pessoas profundamente tímidas ao ponto de não conseguir se relacionar, não conseguir se expressar, não conseguir se comunicar, não conseguir se posicionar. Tem as compulsões, pessoas inteiramente compulsivas, não conseguem deixar de comprar, de gastar, de comer, compulsivo em bebida, compulsivo em álcool, compulsivo em uma série de situações, em remédios, tarja preta, fora os traumas, que são aquelas experiências muito fortes que nos marcam ou nos marcou em algum momento da nossa vida, seja lá atrás ou em algum momento da nossa história ou atualmente. Aquilo que a gente marca, fere, fica, a gente lembra, machuca, ou a gente não consegue superar, não consegue mais andar de carro, não consegue mais fazer isso, não consegue mais fazer aquilo, porque a gente passou por uma experiência ruim. Então é importante também a gente melhorar e desenvolver esses aspectos que a gente também trabalha em psicoterapia. Também tem aí melhorar e enriquecer as relações entre o casal. Os relacionamentos vão findando porque eles não têm habilidade, não sabem lidar um com o outro. Não é porque a culpa é de um ou a culpa do outro, é porque cada um tem uma história ferida, uma história machucada, que às vezes faz com que eles não consigam se encontrar e de encontro um ao outro. Não consegue haver diálogo, não consegue haver respeito, não consegue haver carinho, não consegue beijar, abraçar, trocar, elogiar. Dificuldade de expressar o que sente também, gente, precisa trabalhar isso em psicoterapia para a gente desenvolver e entender as raízes, as causas desse movimento e também trabalhar aí o nosso comportamento em relação a essa realidade. Também as relações familiares, as relações entre amigos no trabalho. Quando as pessoas não conseguem promoção, não conseguem se expor, têm ideias ótimas, propostas maravilhosas, são super criativas, mas na hora de compartilhar aquilo que elas trazem, elas não conseguem, travam, não conseguem verbalizar toda aquela lógica de conhecimento que ela tem, porque detém conhecimento. Quando ela vai expressar, ela parece que não detém conhecimento nenhum. Então ela não consegue apresentar um projeto, não consegue conversar com o gestor, não consegue apresentar, não consegue se relacionar com os colegas do trabalho bem, não tem um clima legal entre os colegas, porque não sabe lidar, não sabe curtir, não sabe conversar, às vezes nem por happy hour, não consegue ter essa liberdade de interagir com as pessoas. Aprender também a comunicar-se melhor. A gente tem tanta dificuldade de se comunicar, de se fazer entender, de se fazer entendido, né? Tem gente que fala, mas não se faz entender, não consegue se comunicar bem, e aí joga a culpa do outro que não consegue te entender. Às vezes não é só porque o outro não consegue entender, porque às vezes você não detém a habilidade de se comunicar de forma assertiva. Conhecer os seus talentos, as suas aptidões, para que você é bom, quais são as suas habilidades, desenvolver novas habilidades. Tudo isso na psicoterapia a gente consegue desenvolver, trabalhar. Também lidar com conflitos. Quantas pessoas não sabem lidar com situações conflituosas? Você parte para briga, você xinga, você quer porrar, você quer partir para confusão, porque você não sabe lidar com esses conflitos. Ou quando o conflito acontece, ou você parte para cima de uma forma desenfreada, ou você não sabe lidar, o manejo, né? Sabendo lidar com aquele conflito existente em qualquer âmbito, familiar, no trabalho, em qualquer outra realidade. Para a gente fechar também, superar vícios e maus hábitos. Se você continua achando que não, psicoterapia é para louco, é mais um motivo de que você precisa de psicoterapia, porque é importante crescer e se desenvolver e desenvolver as habilidades com as ferramentas técnicas plausíveis para que a gente se entenda, se compreenda. E é tão bom fazer psicoterapia, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É tão bom a gente se encontrar, é tão bom a gente entrar em contato com as nossas realidades. Às vezes é doído ao caminho, porque a gente tem que entrar em contato com algumas dores, com alguns dessabores, e aí às vezes a gente fica um pouco incomodado, mas ao passar esse momento de enfrentamento de algumas situações que são muito difíceis pra gente, a gente ganha uma liberdade incrível, um poder de autoconhecimento, de domínio, com muito mais propriedade, com muito mais segurança, com muito mais firmeza. É tão bom a gente ser firme, é tão bom a gente ter propriedade de nós, é tão bom a gente se empoderar e poder conquistar o nosso espaço e ter o nosso posicionamento no mundo. Não perca essa possibilidade. Busque uma psicoterapia, busque um profissional. Vamos desmistificar essa ideia de psicoterapia para loucos, eu não preciso de psicoterapia. Todos nós precisamos. Essa ideia também, sou velho demais para fazer psicoterapia. Não é. Você não é velho demais, já passou muito tempo. Não existe isso. Enquanto a gente viver, a gente está em processo de desenvolvimento. A gente pode melhorar, beleza? E isso é muito importante para que a gente cresça. Então me siga nas redes sociais, eu sempre deixo algumas dicas lá, flaviobarros.pc, sempre troco algumas coisas, boto alguns banners, compartilho alguns eventos onde eu participo, algumas palestras que eu dou. Eu sempre coloco
lá para a gente poder conhecer, compartilhar e trocar. Sempre converso com algumas pessoas também no Messenger, no Direct. Esqueci, gente. No Direct. E a gente troca coisas muito bacanas também. Isso é bem bacana e bem importante. Vou deixar aqui também alguns detalhes, né, do meu telefone, né? A gente também tem agenda aqui em Niterói, tá com a agenda aberta também para Itaboraí. Então busque fazer psicoterapia, se quiserem, pode me contatar, tem aqui o meu número, né? E você pode me procurar, ligar, a gente pode conversar, trocar uma ideia, explicar como que é esse processo terapêutico e vamos ser melhores do que a gente já é e ser melhor dentro de todas as possibilidades que a gente tem de ser, beleza? Muito obrigado por ficar aqui comigo, muito obrigado por me ouvir, muito obrigado por essa troca. Espero que a gente possa se encontrar também nos consultórios da vida e poder trocar experiências gigantescas e maravilhosas de crescimento e desenvolvimento. Porque ao tocar uma alma humana, é preciso ter e ser uma alma humana. É preciso que a gente tenha a humanidade para entender a humanidade que nos cerca. Um grande beijo. Tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder.